Diz assim a palavra de Deus: Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Erzrom, Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elom e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zifron, Hag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Bérias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José na terra do Egito nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Ruzim. Os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silem. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de Tua palavra e que o Senhor nos ajude, através desta palavra, encontrar as verdades que nós precisamos aprender e praticar na nossa vida. Venha ao nosso socorro, Senhor, e nos ajude pela graça divina. No nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Quem está acompanhando essa série desde o início sabe que está encerrando a segunda parte de Gênesis. Gênesis tem 2 grandes partes, lembram-se? Isso a gente apresentou quando expusemos o final da primeira parte, em Gênesis capítulo 11, e na introdução do capítulo 12.
do 1 ao 11, temos a primeira parte do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, na primeira parte, é Deus agindo no cosmos, Deus agindo no mundo, Deus se dirigindo aos povos, Deus se dirigindo a todos os homens. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, Deus só se dirige à sua família, Deus só se dirige a seu povo. E se há uma direção divina ao que não é povo de Deus, é por meio do povo de Deus. Portanto, toda a história de Gênesis pode ser dividida em duas partes: da criação do mundo até a Torre de Babel, e de Abraão, Isaque e Jacó até o final. Portanto, dessa linhagem de patriarcas, o livro de Gênesis é dedicado. Hoje nós vamos encerrar essa última etapa de apresentação dos patriarcas. E do versículo 28 do capítulo 46 até o último versículo do capítulo 50, nós vamos retomar o grande problema que abriu essa última parte da série, que é a pergunta: como Israel foi parar no Egito? Portanto, esse finalzinho que nós vamos estudar até o final, né, de Gênesis, é dedicado a mais uma vez responder, agora com toda a sua força, com todo o seu argumento, porque aqueles que estão lendo Gênesis, foram eles levados ao Egito. Como eles foram parar no Egito? E tudo que vem daqui até o final nos prepara para a leitura da segunda série, a série em Êxodo. Portanto, tudo que a gente vai estudar daqui para frente vai nos remeter à transição para o livro de Êxodo, vai nos mostrar para o que vai acontecer com esse povo, nada mais, nada menos do que depois de 400 anos. Portanto, a gente está caminhando para uma conclusão, mas ao mesmo tempo uma abertura. E isso explica por que a gente sempre, quando encerra alguma coisa no livro de Gênesis e abre outra, vocês sabem o que aparece no meio? Tem alguns crentes aqui que estão lembrando. Falou bem baixinho, ó, genealogia, aqueles textos deliciosos que a gente ama ler, e aquelas listas interessantíssimas que são terríveis trava-línguas. Aqui, para não sair um palavrão, tem que tomar muito cuidado, porque é um tanto de língua, de palavra, de nome difícil, que você se atrapalha todo. Mas alguns ousam até escolher nome de filhos, escolhendo justamente por essas listas. A grande pergunta é: o que está fazendo essa genealogia aqui no meio dessa história toda? Para a gente poder entender isso, eu dividi a nossa exposição de hoje em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 7, que você acompanhou comigo na leitura, ela fala da jornada de Israel para o Egito. A segunda parte, do versículo 8 ao 27, vai tratar da genealogia dos filhos de Israel. Portanto, a estrutura do texto é muito simples, muito simples. Os 7 primeiros versículos dedicados à jornada de Israel, à jornada de Jacó para o Egito, e a outra parte toda dedicada à genealogia de Israel. Comecemos com a primeira parte, dedicada à jornada de Israel para o Egito. Observe o versículo 1. Não começa dizendo Jacó, começa dizendo Israel. O nome pactual de Deus, que Deus deu a Jacó, e que, portanto, revela no que Deus faria Jacó ser. Portanto, Moisés está claramente mostrando para os seus leitores que agora nós vamos assistir o final da jornada de último dos 3 patriarcas, que são, digamos assim, os heróis improváveis do povo de Deus. Vimos a história de Abraão, vimos a história de Isaque, e agora estamos vendo a história de Jacó, e como Deus faz com que este Jacó seja o Israel sonhado, seja o Israel da promessa, seja o povo de Deus. Observe que Moisés começa dizendo: Israel partiu com tudo que possuía. Ele não vai deixar nada em Canaã. Ele simplesmente parte com tudo.
Qual é a primeira coisa que chama a nossa atenção? É a postura de Jacó. Muitos, não são poucos, muitos são aqueles que acham que a história da jornada cristã é dividida em duas classes: a classe dos jovens e a classe dos maduros, dos mais velhos. Os crentes mais velhos já aprenderam tudo, já viveram tudo que tinha que viver na igreja, já viveram tudo que tinham que viver com o Senhor. Então agora eles simplesmente estão ali observando, contemplando os jovens se lascarem. Estão olhando eles fazendo tudo que é errado e dizendo: eu avisei, isso aconteceu comigo, não vai dar certo. Então a gente parece observar a história dos mais velhos que andam no caminho do Senhor como sendo a história daqueles que já alcançaram êxito, já alcançaram a maturidade, e que portanto alcançaram uma maturidade tão grande que não precisam mais nem sequer ser exortados à obediência e a uma retomada e uma mudança de jornada completa em suas vidas. Muita gente acha que a maturidade é só esperar a morte chegar. Eu nunca me esqueço, um dos últimos encontros que eu tive com o Dr. Shed, eu levei o Jeff comigo, o Jeff vai lembrar. Foi uma semana antes do falecimento dele, e nós estávamos na casa dele, tomando o café que a dona Patrícia tinha feito. Estávamos depois do café sentados na sala, e a gente conversando sobre teologia, aquela coisa toda. Ele já estava desenganado, a qualquer momento poderia partir. Estava debilitado, mas super lúcido, quando de repente, no meio da conversa, ele se levanta, quieto. Adivinha do que a gente estava falando? Livros. Ele quieto levantou, foi até o quarto dele e voltou com um calhamaço desse tamanho. Era um livro do Gerald Bray, um livro sobre teologia da história da igreja. Estava com um marcador, é um livro de mais ou menos 800 páginas. Estava com um marcador no finalzinho. E ele disse assim: irmão Jonas, o jeitinho dele falar, você tem de publicar este livro. Eu olhei para aquilo ali e disse: meu Senhor, por que uma pessoa no final da vida vai ler um livro de teologia? Ele sabia que estava desenganado. Sabia, ele vivia dizendo todas as palestras que a gente ia, todas as conferências, ele dizia: gente, eu estou dando adeus para vocês. E o povo dava risada, e ele levando a sério: eu estou indo embora. Ele tinha consciência da sua partida, mas o que me chamou a atenção foi que mesmo com a morte anunciando seu feito, ele estava lendo um livro, preocupado como isso poderia trazer mais maturidade para a igreja. Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia da maturidade como uma espécie de descanso. Esquece descanso nessa terra, irmão. Esquece descanso nessa terra, minha irmã. Agostinho, quando escreve as Confissões, ele já é bispo de Hipona, já está com seus 60 anos de idade, já é um homem maduro, já é conhecido. Veja, o que me chama a atenção é por que um homem tão maduro vai escrever exatamente algo desta natureza, que abre exatamente assim: inquieto é o nosso coração, enquanto não repousa em vós. Esse inquietum est cor nostrum, esse coração inquieto, esse coração perturbado, esse coração que não encontra repouso, é como uma flecha que só vai encontrar repouso quando atingir o seu alvo. Daí o ad te, quando atinge o a ti, o você, que é o próprio Deus, encontra-se repouso. Agostinho não está falando da conversão, Agostinho não está falando do dia em que uma pessoa se converte. Tem gente que confunde conversão com morte. Converteu, ponto, o sujeito morreu. É uma morte, mas não essa morte que a gente está se referindo. Agostinho está dizendo que nós só vamos encontrar descanso da nossa alma quando encontrarmos o nosso Deus. O nosso coração vai permanecer inquieto, não até o dia em que nós encontrarmos Jesus. Aqui, na nossa conversão, ele não está falando da conversão, ele está falando do fim da vida, do fim da jornada, do fim de nosso caminhar.
Portanto, não existe uma zona de conforto, nem para os mais moços, nem para os mais velhos. Todo mundo é uma criancinha, nas mãos de um Deus que é eterno. Ninguém pode se achar maduro e velhinho diante de um Deus que não conhece o tempo e a limitação do tempo. Mas Jacó serve como um encorajamento para a gente nesta manhã. Ele sabe do seu fim, sabe da sua hora, sabe que a hora está chegando, mas ao mesmo tempo, ele não está apegado a Canaã. Eu acho que a nossa tendência, quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais maduro também, mais a gente vai ficando enraizado, não é? E a gente já vê isso pelo lugar onde a gente senta na igreja. Meus irmãos, nunca sentem naquele lugar onde a minha esposa está sentada, meus filhos estão sentados, ali é o meu lugar. Eu estou enraizado ali, não me tirem dali, tá certo? Óbvio que eu estou brincando, pode tirar, mas depois não reclame se eu te perseguir na igreja. Por que eu estou brincando dessa forma? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando fixo, preso aos lugares. E a gente vai ficando tão fixo, tão preso que a gente não quer sair. A gente não quer abrir mão, a gente não quer deixar a terra, a gente não quer deixar a parentela. Veja, essa é a síndrome de jovens velhos que não conseguem sair de casa para casar, estão com 40, 45 anos e estão assim, não, ainda está muito cedo para pensar em casamento. Porque o amadurecimento, o envelhecimento também vai nos provocando enraizamento. A gente vai criando cada vez mais resistência a mudanças. Então, quando os jovens não têm muita resistência para a mudança e mudam mesmo, e essa é a hora para arriscar, o que eu digo sempre para os jovens aqui na igreja: se você tem de arriscar alguma coisa, arrisque agora. Se você tentar arriscar daqui a 30 anos, não vai dar. Eu sempre dou o exemplo. Imagine, hoje eu digo para você, o meu maior sonho, gente, é ser jogador no Real Madrid. Por que vocês estão rindo? Olha para aí, quanto incrédulo, eu estou numa igreja ou eu estou no inferno? Vocês são tudo céticos, não acreditam mais no sonho das pessoas. Por que você está dando risada? Porque você sabe que isso é impossível, não tem condições, o Real Madrid não está preparado para esse talento todo. É óbvio que você sabe que o tempo passou, não dá mais, já foi. Se eu tivesse que arriscar, arriscava lá. Eu tinha que ter na idade dos meus filhos, eu posso arriscar uma coisa dessa, mas agora eu não posso mais correr esses riscos. Agora eu fico mais guardadinho, eu fico mais, sabe, jogadas mais maduras. Vai fechando o leque de oportunidades, vai fechando. Mas qual é o encorajamento de Jacó para mim e para você? Mesmo ele sendo maduro, mesmo ele já sendo avançado de idade, Jacó está entregue e confiante na orientação que Deus está dando a ele. Abraão não tinha a idade de Jacó quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E então Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a Canaã. Mas agora nós vemos em Canaã o neto de Abraão, velho, idoso, ouvindo mais uma vez uma voz que vai tirar ele de Canaã e vai levá-lo até o Egito. Ele tem que mudar, ele tem de sair dali, e ele não pode deixar nada para trás. Ele não pode deixar nada que seja um apego. Ele tem de se desenraizar-se. Quer um símbolo mais bonito do que esse para a conversão? Quando Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o que Paulo está dizendo é que Deus nos tirou com raízes. Ele não cortou não, ele tirou com raízes. É trabalho de jardineiro. E planta com raízes no reino do Filho do seu amor. Isso é conversão. Conversão é tirar você do mundo com as raízes que você ainda tem do mundo e plantar você no reino de Deus com aquelas raízes do mundo que vão precisar ser adaptadas a esse novo ecossistema, esse novo adubo, esse novo terreno, esse novo ambiente. Jacó, portanto, partiu com tudo o que possuía, não deixou nada para trás. Segunda coisa importante, ele chega em Berseba. Eu vou até tomar água, meus irmãos. Berseba. Vocês lembram o que aconteceu em Berseba? Parece que a gente está voltando para a história. Jacó faz o que faz,
recebe a bênção do seu pai, sabe que seu irmão ficou furioso e ele corre, tá certo? Ele desce ou sobe? Sobe, ele está subindo para Canaã, ele está subindo para Canaã. Só que nessa subida para Canaã, ele encontra ali Deus numa madrugada, ele vê anjos subindo numa escada, e sabe qual é o nome desse lugar? Berseba. Ali fica Berseba, no mesmo lugar onde ele constrói o altar, na mesma região onde ele teve o encontro com Deus, ele novamente aqui se encontra, mas agora oferecendo sacrifícios, cultuando a Deus. Então observe que ele vai, mas a gente não vê alguém dizendo assim: vou ter que sair da minha zona de conforto, estava tudo tão arrumadinho lá em Canaã. Não estava arrumado coisa nenhuma, se ele continuasse ali, ele iria morrer. Ele sai, mas ele não sai assim: puxa, Deus poderia ter preparado uma coisa melhor para a gente, foi mandar a gente para Canaã. Não, a Bíblia diz que ele para no meio do caminho e sacrifica, cultua o seu Senhor. Cultua, e veja, ao Deus de Isaac. Deus não tinha ainda se apresentado. Deus para eles é só uma voz. É só uma voz. De repente o sujeito está lá trabalhando em Ur dos Caldeus e ouve uma voz que diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Essa é sempre a pergunta que a gente se faz, né? Imagina essa cena: você está trabalhando lá no seu negócio, lá nas suas coisas todas, e você escuta uma voz: sai do seu trabalho e vai para a terra que eu te mostrarei. O que a gente vê? Abraão vai. A mesma ação dos discípulos. Não é curioso isso? Estão lá no meio do seu trabalho, na coletoria, certo? Cobrador de impostos. Olha Jesus aproxima-se dele, é só uma voz, ele não sabe quem é. Simplesmente olha para ele e diz: segue-me. O que o sujeito faz? Segue. Não tem discurso. Não diz: para onde você está me levando, voz? Eu estou aqui no meu cantinho gostosinho, você está me tirando aqui do meu confortozinho. Não, ele simplesmente escuta a voz e obedece. Eu sempre me pergunto isso, meus irmãos: que experiência é essa? Tão poderosa com a palavra de Deus, que pode fazer a gente abrir mão de coisas que a gente ama tanto nessa vida. Eu sempre tento entender isso, Senhor, o que pode levar uma pessoa a abrir mão de tanta coisa importante, pessoas dariam a sua vida para ter o que essas pessoas têm, mas essas pessoas simplesmente abrem mão de tudo isso, se desapegam de tudo isso, para obedecer a sua palavra. Como explicar isso? A conversão explica isso. Ela é uma obediência a uma voz de um Deus que diz: segue-me. Então, quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente não consegue fazer, é irresistível, sabe? Você não tem como resistir, é um chamado irresistível. Você simplesmente escuta: segue-me, e você não consegue, você segue o seu Senhor. O curioso é que ninguém sabe quem é essa voz, eles dão nome para essa voz. Então imagina a cena: Abraão diz: esse é o meu Deus, Deus de Abraão. Na sequência, Deus de Isaac, certo? Aí imagina o pessoal perguntando para Isaac: Isaac, quem que é o seu Deus? Esse negócio aí do seu pai fica falando de uma voz que chamou a gente de uma terra para ir para outra. Mas aí, cara, esse é o Deus do meu pai. Mas ele é seu Deus? É meu Deus também, porque é o Deus do meu pai. Então, mas por que é o Deus do seu pai? Ele começa a contar a história. É assim que acontece. Aí Isaac, né, tem Jacó e Esaú, certo? Imagina Esaú e Jacó pequenininhos e perguntando: papai, eu vi o senhor orando para o Deus de Abraão. Quem é esse Deus? Ah, filho, é o Deus de Abraão e o Deus do papai. E aí eu fico imaginando nessa hora, né, Isaac com os 2 filhos no colo, um fofão, né, lembra? E o outro Jacó. Aí quando os meninos perguntam, ele olha para as estrelas do céu. O que ele faz? Tenta contar. E elas são incontáveis. Ele respira fundo. Deixa eu te contar uma história, meu filho. Desde Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. Depois, na maior crise de Abraão, sabe, Abraão era velho, o pai do seu pai era muito velho na época, era tão idoso,
Ele estava preocupado, porque Deus havia dito que faria dele uma grande nação. E ele não tinha filhos, tinha Eliezer ali. E ele estava preocupado, mas eu sou tão velho, como é que as coisas novas podem acontecer? Como é que algo extraordinário pode acontecer na vida de uma pessoa velha? Como algo pode de extraordinário acontecer comigo? Então Deus diz, sai da tua tenda. E ele precisa sair da tenda, filho, sabe por quê? Se ele fica na tenda, ele não pode olhar os céus, ele precisa sair, ele sai. Então quando ele sai, olha para os céus, começa a contar as estrelas, se é que podes contá-la. Assim será toda a sua descendência. E essa é a nossa história, filho. É o Deus do pai Abraão, esse Deus que a gente está seguindo. Eu tenho uma outra história para contar para vocês, mas eu vou contar para vocês depois, porque é o dia em que o vô de vocês me levou lá para um pico de um monte lá, que eu quase perdi meu sangue e minha vida ali. Mas essa é uma outra história. Mas esse é o Deus de Abraão, meu pai, e o meu Deus, meus filhos. Aí Jacó, ele complica a história de todo mundo, porque Jacó, diferente de Esaú, tem uma pancada de filhos. Imagina todos aqueles meninos perguntando, papai, quem é o Deus de Abraão, Deus de Isaac? Eu falei, olha, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ponto. Aí ficou, durante 400 anos, as pessoas amando, cultuando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas esse nome não é o nome que Deus deu, é o nome que eles deram a Deus, e é um nome dado pela história de Deus com eles. Eles nomearam a Deus pela história que eles têm com Deus. Então agora, imagine que Jacó está adorando ao Deus de Isaac, que é o Deus de Abraão, e de repente Deus rompe o silêncio, e agora não tem mais silêncio. Deus fala. Deus falou a Israel em visões de noite, disse, e começa chamando de Israel. Não, chama de Jacó, chama pelo nome da vergonha, o nome que é o nome do suplantador, aquele que passa rasteira no outro, aquele que faz as coisas erradas. Deus chama ele pelo nome não pactual, mas pelo seu nome de caráter, o nome da vergonha, e diz, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, curioso Deus aceitar ser chamado de Deus de Isaac, Deus de Abraão, não é isso? Veja o que ele vai dizer, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Ele ainda não se apresenta, ele não diz seu nome, ele não diz quem é, ele simplesmente diz, eu sou Deus dessa história toda, vocês estão ouvindo aí do pai de vocês. E na sequência Deus diz a ele, primeiro, não tenha medo. Imagina só, as pessoas mais maduras a gente acha que não tem medo. Quem disse que não tem medo? Quem disse que crente experiente na fé não tem medo? Quem foi que disse que você com seus 10, 15 anos de igreja, diante de um grande desafio do Senhor, você não vai ter medo? O próprio Deus reconhece que apesar dele ter se desapegado, apesar dele ter deixado a terra, ele está apavorado. Portanto, não fique criando também uma imagem de um Jacó desprendido, ao mesmo tempo estoico. Ele não é um estoico que se abandona a sua terra e vai, vou cumprir a vontade do Senhor. E aí começa cantando o hino, né? Não vai. Ele é alguém temeroso, alguém atravessado por angústias, mas alguém que obedece. Deus não quer que você seja corajoso, seguro, que você seja inteligente, que você seja conhecedor de todas as coisas. Deus só quer a sua obediência. Mesmo que você seja um covarde, mesmo que você seja inseguro, mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha pavores, a sua obediência é melhor do que tudo que você possa imaginar que você poderia oferecer a Deus. E é curioso como Deus diz a ele, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Que coisa curiosa, né? Ele vendo todo o povo dele morrer e agora dizendo, olha, volta para o Egito. Mas Senhor, eu aprendi que ele estava indo para Canaã, e que em Canaã nós seríamos numerosos, e Deus está dizendo, vai e sacrifica esse filho por amor a mim. Mas se eu sacrifico esse menino, como é que eu vou ser uma nação numerosa?
Se eu volto para o Egito, como é que sua promessa de que nós seríamos numerosos em Canaã, ela vai se cumprir? Não vemos um Jacó questionar, não vemos um Jacó colocar em dúvida a promessa de Deus, mas vemos um Deus prometendo, dizendo: não tenha medo de ir para o Egito é necessário que vocês passem pelo Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, lá a incubadora divina. Deus não vai fazer em Canaã um povo forte, Deus vai fazer no Egito um povo forte. É no seu Egito que Deus vai fazer você forte, não é no céu, no paraíso que você está imaginando, não. É no Egito que Deus nos forja, é no Egito que Deus nos transforma, é no Egito que Deus nos faz uma família santa, um povo santo. Mas veja, ele vai com guarda-costas, que eu não brincaria com ele não. Veja o que Deus está dizendo: porque lá eu farei de você uma grande nação, eu irei com você para o Egito. Quem estará com ele no Egito? O próprio Deus. Deus estará, e Jacó sabe que quando Deus diz que ele vai estar com ele, Deus está com ele. Ele vivenciou as experiências em que ele ouviu Deus dizer que estaria com ele, e até onde ele foi, Deus esteve com ele. Por que Deus não estaria com ele também no Egito? E aí termina dizendo: a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, a mão do filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, é o filho que vai, de uma vez por todas, colocar um fim nestes olhos cansados, nesses olhos maduros, mas que ainda não viram o suficiente daquilo que Deus havia ainda de mostrar. Os olhos de José não podem ainda ser fechados, ele ainda precisa ver o que Deus está fazendo. Bom, como é que termina essa história aqui? Com Jacó saindo de Berseba, e quando ele sai de Berseba, veja, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Ou seja, ele está indo com toda a representatividade do Egito mediada por José. Então Faraó está trazendo, Faraó está levando eles para o Egito. Por quê? José é o representante de Faraó. Levaram gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, tudo, foram com tudo para o Egito. Jacó, e mais uma vez, toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Percebeu que 2 vezes ele está falando, levou toda a descendência. Muita gente? A gente já sabe que são 70. Por que você sabe que são 70? Essa é a segunda parte do nosso sermão, que é a mais simples e a mais bela de todas. Você termina a história aqui, e aí, e levou-os consigo para o Egito. Aí você está vendo o imaginário, todo mundo se arrumando, não sobrou nada, a descendência toda, a família toda indo para o Egito. Aí de repente, uma genealogia para deixar a cena bem gostosa, para você naquela hora olhar o texto e dizer assim: nossa, que coisa linda, estou emocionado agora com essa genealogia, não é? É como a genealogia de Lucas, Depois de Jesus ter sido batizado e o Espírito Santo pairar sobre a cabeça de Jesus na forma de uma pomba, e a voz de Deus, essa voz que falou com Abraão, essa voz que falou com Isaac, essa voz que falou com Jacó, diante do Espírito, a única testemunha fiel, escuta a voz que bradou do céu dizendo: este é meu filho amado que me dá prazer. Que coisa gloriosa, bonita, Na sequência, Lucas vai contar uma genealogia invertida de Jesus. Aí depois a tentação de Jesus no deserto. Para que a genealogia no meio? A gente sabe que a genealogia está no meio porque ela está fechando um ciclo. Fechou o ciclo, está abrindo um novo ciclo. Só que essa genealogia é muito especial, e se você prestou atenção na leitura, você já sacou que ela é diferente de todas as outras. Ela não é só uma genealogia, ela é uma contagem. 7, 17, 12, ele está contando ainda, enquanto for possível contar, enquanto for possível enumerar os seus filhos. Deus ainda não cumpriu a sua obra. Observe, por exemplo, que isso acontece pelo menos 3 vezes. Versículo
8, são estes os nomes dos filhos de Israel. E aí vem a lista dos meninos. Versículo 15, são estes os filhos de Lia. Vai explicar quem são esses filhos de Israel. São os filhos de Lia, que teve ela com Jacó em Padã Arã. E diz, ao todo os seus filhos, as suas filhas eram 36 pessoas. Aí na sequência, segunda listagem, os filhos de Gade. Aí vem a lista dos filhos de Gade. Como que termina essa sessão? Versículo 18, são estes os filhos de Zilpa. Agora vai lembrar de quem é o filho, de quem é a filha, qual é a mãe, né, na verdade. E aí o que a gente vê no finalzinho? A qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16. E aí vai contando, você está contando os filhos. Aí abre a terceira sessão, terceira e última sessão. Versículo 19, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Aí vem o último, são os filhos de Raquel. Vai, conta toda a descendência. Versículo 22, como é que termina? Contagem. Observe, são estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó. Ao todo, 14 pessoas. Como é que essa sessão conclui? Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Ou seja, ainda era possível contar os descendentes. Segundo encorajamento que Jacó nos oferece. O primeiro encorajamento, relacionado à primeira parte, é daquele que não mede esforços em obedecer à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, mesmo quando ele está acomodado. Ele vai mudar, ele está desapegado, sai com tudo. É uma virada na vida, mesmo ainda velho, como seu avô Abraão, que mesmo estando velho, não sabendo como Deus iria cumprir a palavra de que faria dele uma numerosa nação, chama ele a contar as estrelas dos céus, algo que ele não consegue contar. Ele diz, assim será toda a sua descendência. Mas na hora, Abraão não conseguia nem contar, porque ele não tinha nenhum filho para contar. Agora nós vemos um Jacó, que tem filhos para contar. Ele tem seus 70 filhos para contar, e ele consegue contar os filhos. Ele só consegue contar. Então significa que a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Ainda vai se cumprir. E qual é a segunda lição que Jacó nos mostra? Que se Jacó sabe, como a gente viu na fala de Deus, que ele seria pai de uma numerosa nação, não era essa a visão que ele estava tendo agora. E ele vai morrer sem ver. Segundo encorajamento de Jacó para mim e para você hoje, o legado dos mais velhos, o legado da maturidade, é um legado em que fecha os olhos para aquilo que Deus queria que nós víssemos, mas ao mesmo tempo deixa eles abertos para ver apenas o que devemos ver. E Jacó pôde ver que a sua família estava contada, e agora ele podia contar e saber que uma ovelha, um filho perdido, não estava mais perdido. A que estava faltando, ele vai ao seu encontro agora. Ele vai ter novamente o seu rebanho todinho contado, restaurado. Talvez Deus nos dê condições de vermos coisas gloriosas, meus irmãos, mas às vezes Deus não vai permitir que nós vejamos os filhos dos nossos filhos. Talvez Deus não nos permita ver coisas que nós estamos hoje trabalhando, mas que lá na frente não vamos conseguir enxergar, não vamos ver a sua totalidade, não vamos ver na sua beleza, porque nós só caminhamos com base numa promessa. Esta igreja, como todas as igrejas ao redor do mundo, elas se sentam nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, confiantes na promessa. Elas vão ver algumas coisas, mas outras tantas, elas ainda não virão.
Elas ainda não verão por uma razão, porque a nós é dada uma jornada a seguir, e a nossa fidelidade, ela só vale do começo do caminho com o Senhor até o último respirar, até o último dia em que os nossos olhos estiverem abertos. Por isso, minha palavra nessa manhã de encorajamento para todos nós não é outra senão: primeiro, não rejeitemos a voz do Senhor quando Ele nos pede mudanças. Segundo, que a gente acredite que tudo aquilo que a gente viu era exatamente o que precisávamos ver. Se não conseguimos enxergar, se não conseguimos ver a obra que Deus nos promete e um dia fazer, ainda assim, meus irmãos, nós vamos trabalhar, não para que a gente veja, mas para que Deus, na sua glória, revele a outros tantos aquilo que Ele foi fazendo com seus filhos ao longo da história. Minha oração é para que essa igreja, ela possa amadurecer, e amadurecendo, sempre fechar os olhos, conscientes de que até o último momento, ela esteve fazendo a vontade do Senhor. Queria convidar você a curvar sua cabeça em oração. Senhor, Jacó é uma inspiração para a gente nesta manhã, porque é ele que nos ensina que, por um lado, nós somos muito resistentes a mudanças, mas quando o Senhor fala, quando é a tua palavra, não a palavra de um homem, mas a tua palavra, que a gente possa ter temor e desapego como Jacó, mas que também, Senhor, quando chegar a nossa hora, que nós sejamos capazes de nos contentar com todas as maravilhas que o Senhor nos permitiu ver, que possamos perceber que a obra do Senhor está além das nossas obras, que outros continuarão, que outros farão obras ainda maiores. Nos ajude a sermos fiéis até o fim, para que a gente possa cumprir o mandato do Senhor, a palavra do Senhor. E aqueles que hoje, ouvindo essa palavra, Senhor, ouviram no coração o chamado interno pela tua palavra e testemunho do Espírito, a entregarem de uma vez por todas a sua vida a Jesus, que estas pessoas professem essa fé em suas orações ao Senhor Jesus nesta manhã e encontrem a salvação nele, porque o Evangelho é uma história maior do que a nossa. Nós apenas entramos nessa história, mas nós não somos essa história. Nós participamos dessa história, mas essa história não se reduz às nossas histórias. Nos ajude, Senhor, a perceber a nossa história entrelaçada à história do reino de Deus, a história do Evangelho, e que a gente possa professar a nossa fé hoje, e que alguns aqui que já professaram possam relembrar a sua profissão de fé, e diante da experiência de vermos os batismos desta manhã, nós lembrarmos que um dia nós também demos o nosso passo, e que a jornada é longa, e nos livra, Senhor, de no final nos tornarmos maduros e cínicos. Nos livra de sermos maduros e ao mesmo tempo desobedientes. Que o Senhor nos alcance, essa é a nossa oração, e fazemos isso no nome precioso de Jesus.